Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Estamos aqui, nessa manhã de domingo, muito feliz por saber que nós temos mais uma oportunidade para falarmos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal para continuar recebendo esses vídeos. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre as três classes de crentes. Três classes de crentes. Antes de nós entrarmos na palavra, ou seja, na mensagem, abrimos nossas Bíblias aqui baseada em João, capítulo de número 6, versículo de 60. João, capítulo 6, versículo 60. Está escrito aqui na Bíblia: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aqui no 66, João capítulo 6, 66, está escrito: a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Queridos ouvintes e amados irmãos preciosos, nós estamos falando e vamos falar um pouquinho sobre as três classes de crentes. Isto se encontra em toda a congregação, em todo local onde se professa, onde se prega a palavra de Deus. E nós, baseado na mensagem, nós vamos falar sobre essas três classes de crente dentro do ministério de Jesus, ou seja, dentro do grupo de Jesus. Ali no grupo de Jesus haviam sim essas três classes de crente, ou seja, três tipos de pessoas. Elas são intituladas por o crente genuíno, o incrédulo e o manufaturado. São essas três classes de crentes que se encontram aqui no grupo de Jesus, que se encontrava no grupo de Jesus. E Jesus então ele deu o veredito, ele mostrou para nós essas três classes de pessoas ou essas três classes de crentes. Baseado aqui em João, capítulo de número 6, versículo de número 60 em diante, nós vimos que quando Jesus começa a pregar ali nas regiões de Cafarnaum e multidões eram atraídos para ouvi-lo, para ouvir a sua mensagem, ouvir a sua pregação, e as pessoas, eles andavam distante, não olhava a circunstância para ouvir Jesus. Multidões eram atraídas porque Jesus fazia maravilha, transformava, multiplicava, curava, dava vida. Então aquilo o fez famoso, já que nós sabemos que o ministério de Jesus ele é constituído também em três etapas. Mas aqui, Jesus então, em João capítulo 6, versículo 60, ele vai pregar uma mensagem. E esta mensagem trouxe uma contundência, trouxe um escândalo para aqueles que serviam a eles, para muitos dos discípulos que estavam ao lado de Jesus. Eles escandalizaram quando Jesus, pregando a palavra, ele disse aqui: eu sou o pão da vida. João capítulo de número 6, versículo 51. Jesus estava pregando e ele próprio disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha só, irmãos preciosos e queridos. Jesus então ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus pregou esse sermão, quando Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu, nós vimos que ali ele estava pregando para as 3 classes de crentes. 3 tipos de crentes estavam ouvindo esta mensagem de Jesus. E aqui então, a Bíblia diz que muitos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, prestando bastante atenção, que eram os discípulos de Jesus. Muitos dos seus discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles escandalizaram, eles tropeçaram na palavra de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disse: isto vos escandaliza? A palavra de Jesus escandaliza muitas pessoas, muitos discípulos. Muitas pessoas tropeçam na própria palavra porque não entendem. Mas a Bíblia diz em Lucas que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, está escrito, que o Deus dessa era maligna cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória do Evangelho. Aí nós vimos 2 tipos de pessoas: o incrédulo, que é cegado por Satanás, pelo Deus dessa era maligna, e nós vimos os discípulos que Deus abre a mente deles, por isso eles têm a mente aberta para entender a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus para uns é escândalos, para outros é vida eterna. Por isso que nem todos podem receber a palavra de Deus, nem todos podem crer e entender a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: ninguém pode vir a mim se meu Pai primeiro lhe não for concedido. Ninguém pode vir a mim se meu Pai primeiro não lhe for concedido. E Jesus disse ainda: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É evidente que nós sabemos que quando Jesus pronunciou essas palavras, aqueles discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E eles não quiseram andar mais com Jesus, foram embora, abandonaram Jesus. Então esses discípulos que abandonaram Jesus, primeiro nós vamos falar sobre os crentes genuínos. A primeira classe são os crentes genuínos. A segunda classe são os incrédulos e a terceira classe são os manufaturados. Então o primeiro são os discípulos são os cristãos genuínos, verdadeiros crentes, que recebe a palavra por predestinação, por preordenação, por eleição, por isso são eleitos e chamados mesmo antes da fundação do mundo. Estes são os verdadeiros discípulos de Jesus. Acontece o que acontecer, passa o que passarem, mas eles continuarão firmes na promessa, firmes na palavra de Deus, não arredam o pé, não voltam para trás. Estes são discípulos. Discípulos eram sim os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. Essa é a primeira classe de crente, aqueles que estavam sempre alegres. O seu coração emergia vida, alegria, fluía dentro de si ao estar ao lado de Jesus. Então esse cristão genuíno, ou esse crente verdadeiro, ele tem essa convicção que ele foi chamado mesmo antes da fundação do mundo para servir a Jesus. Por isso está escrito, Jesus falou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido.
Aquele que se havia perdido veio para esse mundo, se envolveu nas perdições, no pecado, mas Jesus veio, pagou o preço, ele veio para salvar este crente genuíno, este discípulo verdadeiro. Por isso ele vai até o fim. E aqui nós encontramos a segunda classe, que a segunda classe são os incrédulos, que tropeçam na palavra. O profeta diz que eles vão até um certo tempo. Eles vão seguindo Jesus até um certo tempo, procurando sempre alguma coisa, alguma crítica, alguma coisinha para criticar. Na mensagem, o fundo clama ao fundo, o profeta diz, se você veio aqui para receber algo, para criticar, você certamente achará. Então nós devemos saber que aqueles discípulos, dos quais estamos falando aqui, que não eram os discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus é a primeira classe, era crente revelado e constatado e confirmado por Deus. Eram pescadores, homens simples, homens que estavam no campo, camponês, pessoas mais simples que deram tudo para servir a Jesus. Por isso o apóstolo Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Agora a segunda classe, que são os incrédulos. Quem são os incrédulos? É de admirar que os incrédulos são aqueles que estão ao lado de Jesus, eles ficam bem perto ao lado de Jesus, eles estão ali ao lado de Jesus exatamente por interesse, eles estão querendo alguma coisa. Esses são os incrédulos. Eles ficam ali porque sabem que vai ser transformado, vai receber algo de Deus, está tudo bem. Mas quando Jesus passa a peneira e prega uma mensagem tão dura como ele pregou aqui, e eles então escandalizaram, eles disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? E a Bíblia diz que eles foram embora. E quem são esses incrédulos? O profeta de Deus diz que esses incrédulos, ele mostra aqui que são aqueles 70 de São Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante. Jesus escolheu 70 discípulos, enviou ao campo de 2 em 2 para que eles pregassem, expulsassem demônios, fizessem maravilha, e eles retornaram alegres. Eles ficaram alegres, regozijando-se. Eles viram o atuar de Deus e eles participaram daquelas coisas de Deus. Mas quando Deus prega uma mensagem mais dura e separa um povo para pregar uma mensagem desta qualidade, por revelação, eles então escandalizaram com aquela mensagem de Jesus e eles disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? E eles foram embora. São os incrédulos. Fica no grupo de Jesus, fica na igreja, interessado em algo, sempre interessado em alguma coisa, mas eles não chegarão até o fim. Por isso Jesus disse em Apocalipse, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Esse cristão genuíno, esses discípulos verdadeiros não vão embora, mas os incrédulos vão embora. E eles foram embora. Eles deixaram Jesus. A Bíblia diz que eles abandonaram Jesus, foram embora. E Jesus, ao perceber que eles foram embora, Jesus olhou e só tinha os 12 apóstolos ali. Foram todos embora, ficou apenas os apóstolos, os discípulos de Jesus. A origem, oriundo do ministério de Jesus. E Jesus olha para eles e faz uma pergunta. Vós também não quereis retirai-vos? Vós também não quereis retirai-vos? Jesus, ele deu o livre-arbítrio para os discípulos também irem embora, escandalizar com a palavra. Mas os discípulos genuínos, crentes verdadeiros, eles não se escandalizam com a palavra. Mas quando Jesus faz essa pergunta, a Bíblia diz que Simão Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz para Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem, tratando-se de pessoa. Então o apóstolo Pedro diz, para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Só de ti procede palavra de vida eterna. Pedro, quando ele falou para quem iremos nós, estava tratando de pessoas, para os judeus, para os fariseus, para os herodias. Para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Então eles não iam embora, eles ficaram ali. Porque Pedro era revelado, ele tinha a revelação da palavra.
Por isso ele diz: para quem iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavra de vida eterna. Então este é os discípulos verdadeiros, os verdadeiros crentes não vão embora, eles ficam ao lado de Jesus, da palavra. Eles não vão para outros, eles ficam ali porque sabem que só de Jesus tem palavras de vida eterna. Só ele oferece a eternidade para os seus filhos. Mas quando Pedro disse isso, Jesus olhou para os 12 e disse assim: um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. Olha aí as 3 classes de crente. Jesus então disse assim: um de vós é o diabo. Aí, olha só o que Jesus fala. E quando Jesus fala isso para os 12, um de vós é o diabo, esse aí é o crente manufaturado que estava no meio dos 12, no meio dos discípulos. O profeta diz que esses crentes manufaturados, ele arruinam ministérios, ele arruina os ministérios, eles te vendem por qualquer preço, eles são Judas, são traidores, por isso Judas estava ali. E o que Judas fez, ele foi até mais, ele foi além dos incrédulos, ele foi muito além, ele foi até próximo. Mas ele não chegou ao Pentecostes. Porque ele era Judas, ele era o crente manufaturado, ou seja, o crente hipócrita. E por isso ele vendeu Jesus. Ele traiu Jesus. Mas ele estava no ministério, estava dentro do ministério. Tanto os 70, que eram os incrédulos, também estava ali por um período, como também Judas, o manufaturado, também estava ali por um período. Mas os verdadeiros que prevaleceram até o fim foram os apóstolos, os discípulos de Jesus. O verdadeiro cristão, ele vai até o fim. Ele não vai embora. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça soberana de Jesus Cristo seja sobre ti, sobre tua família, hoje e sempre. Amém.